Fala aí pessoal do YouTube, Fox na área, voltando aqui com mais um vídeo a respeito de La Casa de Papel, onde no meu último vídeo eu expressei minha opinião sobre a produção da terceira parte, criticando a questão da série ter apresentado o início, meio e fim, e agora eles teriam lançado a notícia da produção da terceira parte, se teria algum sentido ou não, se baseando no que foi apresentado na primeira e na segunda parte. E pelo que parece eles ainda vão fazer, mas está previsto para 2019. Mas nesse vídeo eu gostaria de comentar a respeito sobre um detalhe apresentado em uma das imagens promocionais. A gente pode até definir como uma imagem promocional a respeito da terceira parte, que é essa aqui, né? Essa imagem mostrando alguns personagens já conhecidos. Nós temos o professor, temos o Rio, temos o Denver e tudo mais, e nós temos uma figura que tá usando uma máscara, uma figura que não tá com a identidade revelada. E nós sabemos que durante a segunda parte, ou pelo menos os únicos sobreviventes de todo o processo de roubo, tinha dois grandalhões. Um ficou com a Nairobi, né? Deduziu-se isso, e o outro acabou morrendo na finalização da primeira parte. E muitas pessoas estão questionando, quem é essa figura misteriosa e tal, né? Aí eu decidi, sabe, vou opinar também a respeito disso, porque eu consegui concluir algumas coisas que eu acho que podem até ser interessantes de se pensar a respeito. A primeira coisa que a gente tem que pegar para criar possibilidades, é a finalização da segunda parte, né? Que tá ligado ao final, que é o último final que a gente viu a respeito da situação mais recente. E o que tivemos é o pessoal fugindo, o pessoal conseguindo concluir a missão e alguns acontecimentos atraentes que são consideráveis, né? A gente pode ter que levar em consideração. O primeiro deles é a união da Raquel com o professor. Nós temos o professor, que ele criou essa questão de roubo, ele tem uma mente brilhante lá, tem um fator emocional meio instável, mas o que interessa ele moldou tudo envolvendo pessoas mascaradas. E se tiver uma terceira parte, é bem possível que tenha essa mesma prática, ou pelo menos alguma coisa um pouco próxima. E essa questão das máscaras, a gente pode vincular, e com a chegada também, o vínculo da Raquel com o professor, finalmente, né, eles juntos, algumas pessoas estão pensando que essa figura misteriosa pode ser a Raquel. Pode ser a Raquel. Um outro detalhe também, cada ponto que eu vou apresentar aqui, eu vou me aprofundar. O segundo ponto é que pode ser a Mônica. A gente sabe que a Mônica teve lá o síndrome de Estocolmo, ou não, né? A gente não sabe, não teve realmente uma análise, mas ela se apaixonou pelo Denver e no final das contas ela se uniu ao grupo. E também nós temos, né? E também tem essa possibilidade dessa figura misteriosa poder ser a Mônica. E nós temos a última possibilidade, que algumas pessoas estão dando mais atenção ainda, que é a possibilidade dessa figura misteriosa ser o Berlim. Tivemos agora a notícia de que o Berlim vai estar de volta na terceira parte, provavelmente com um flashback, mas nada tira a possibilidade dele poder voltar, tipo, eu não morri e tal. Mas, enfim, eu vou comentar um pouco sobre esses 3 pontos e finalizar com a minha visão. Primeiro ponto, questão da Raquel. A Raquel, pra mim, ela é uma figura que sempre luta pelo que ela acha certo. No final da segunda parte, ela finalmente lutou por algo que ela queria e não necessariamente o que era certo, né? Se unindo ao professor. E é bem interessante, né? Ela se vincula ao mal. Ela se vincula a alguém que fez realmente uma ação inapropriada, né? Mesmo parecendo algo meio Robin Hood da vida, mas o que interessa o grupo tá no lado do professor. E por base das ideologias da personagem, eu não conseguiria ver ela usando o traje mascarado, pelo menos não no início, né? Porque eu acho que ela ainda tá numa posição muito delicada eu ainda estou mais no lado da justiça, mas ser mais bonzinha do que me arriscar a fazer coisa ruim. Né, eu acho que o conceito dela ainda precisa mudar muito para ela se aderir à questão da máscara, se ela participar de algum projeto futuro envolvendo outro roubo. Eu acredito que agora a personagem não combina muito bem esse estilo com ela, mas no futuro, talvez depois de algumas mudanças interessantes, ela pode claramente se afiliar a esse tipo de atitude. Então, questão da Raquel, ok, é possível. Claro, depois de algumas mudanças. Segundo ponto, Mônica. A Mônica, síndrome de Estocolmo, se apaixonou lá e queria ficar com o Denver e tal. Enfim, ela, deduzindo, ela tá grávida, vai ter a criança, vai ser uma mãe.
Eu não consigo ver ela se arriscando muito, vendo que ela é uma mãe, né? Ela, porra, vou ser sincero, ela vai ter o bebê. E, cara, uma figura materna, porra, a figura materna quer cuidar da criança, quer cuidar do filho. E botar uma máscara assim, cara, é botar a sua própria vida em risco. Eu sei que ela tá botando a própria vida em risco se afiliando com a bandidagem e tal, mas ela botar uma máscara, ela se botar numa posição de ação pode ser perigoso demais. Mas, claro, sei lá, vai que dá a louca nela ou simplesmente tem alguma trama envolvendo a criança ao ponto dela se separar da criança e aceitar isso. Enfim, tem uma pequena chance de ser ela? Tem. Mas a grande possibilidade de não poder ser. Questão do Berlim. Temos o Berlim, temos uma figura que no final da segunda temporada morreu, certo? Não é spoiler pra mais ninguém, porque se você tá vendo esse vídeo você já viu tudo, né? Obviamente. E nós temos a morte dele. Um dos fatores mais importantes da morte de um personagem em qualquer série, qualquer filme, ou qualquer livro, qualquer que seja, é o impacto, é o peso, é dizer que ninguém é imortal. E eu concordo plenamente com isso. Trazer o personagem de volta à vida, né? Dizer, ele não morreu, ele tá usando um colete, ele foi capturado, e a trama agora é salvar ele. Cara, tira o peso da morte dele, tira o peso, sabe? É aquela questão de início, meio e fim no personagem. Se matar o personagem, trazer aquele fator emocional e depois falar, haha, te trollamos, ele não morreu. Velho, vai ficar muito estranho, vai ficar uma coisa meio forçada, sabe? Porque simplesmente teve toda uma cena, teve toda uma dramatização. Claro, não teve sangue, não teve aquele exagero todo, porque Casa de Papel não precisa disso, tal, é uma série mais leve. Mas bancar essa questão de, vamos enganar o telespectador, ressuscitando um personagem que a gente claramente mostrou morrendo depois de vários discursos e tal sobre isso que o próprio personagem fez, né? Porra, ele se comparou com aqueles dois bandidos lá, Bonnie e Clyde, cara. Bonnie e Clyde morreram. Ambos foram fuzilados na estrada. Então, porra, morte. Por que não morte? Vamos aceitar. Infelizmente, a gente vive numa sociedade, sabe? Numa comunidade que... esses fãs, sabe? Os fãs querem que os personagens vivam pra sempre. Não pode morrer, não pode. O meu personagem tem que viver pra sempre, tem que ser imortal e tem que ter cena foda. Essa é a lógica das pessoas hoje em dia, infelizmente. É uma lógica bem idiota, mas que simplesmente destrói todo o realismo da coisa. Então, pra mim, deixar o Berlim morto é a melhor possibilidade. É a melhor coisa, é a melhor escolha, deixa o impacto, deixa a mensagem. A série pode matar personagens. A morte dele trouxe uma mensagem, trouxe um impacto. Trazer ele de volta quebra tudo isso. E algumas pessoas estão dizendo que pode ser ele, tanto por esse fator, quanto pela mensagem do tipo, ele tá de volta, pode ser flashback. Como também pela questão do gogó, né? Pelo que parece, viram na imagem que o personagem tem um gogó. Aí vão dizer, ele tem um gogó, então é Berlim. Não, isso não tem nenhuma lógica. Pode ser homem, sacou? Porque isso geralmente é uma característica de homem, né? Então, vou finalizar aqui com a minha opinião. Eu acho que pode ser a Raquel, depois de algumas mudanças. Pode ser a Mônica, se der uma louca nela. Mas eu acredito com maior chance, maior probabilidade que seja um personagem novo, com novas características, uma nova personalidade, uma figura misteriosa que irá se revelar no final, algo do tipo, um ajudante novo. Nós perdemos, 2 a 3 personagens, não? 3 personagens na primeira e segunda parte, somando, né? Então seria legal ter novos personagens no lado da bandidagem. Não se basear em vamos trazer de volta os caras. Não. Novo personagem, uma coisa nova, sabe, uma nova oportunidade de a gente conhecer um novo personagem, novas habilidades, novos momentos, nova coisa, uma coisa nova. Ia ser maneiro pra caramba. Não é ficar tipo, ele tem um gogó, por isso que é o Berlim. Não tem sentido nenhum. Sem falar que o professor, cara, ele tem contatos. Ele tem contatos que a gente não sabia. Na segunda parte, quando a Tóquio ficou presa, ele veio os contatinhos lá pra salvar ela. Contatinhos que a gente nem sabia que ele tinha. Então quem garante que ele não tem alguém que vai usar uma outra máscara? Que vai usar essa máscara, um personagem novo? Eu acho que seria muito mais foda isso do que ficar trazendo pessoas de volta à vida. Ou talvez minimamente quebrar a ideologia de um personagem ao ponto de transformá-lo, trazer ele de um ponto de justiça para um ponto de bandidagem total. Pode ser com a Raquel? Pode. Mas eu adoraria um personagem novo e eu acho que isso tem mais chance de acontecer. E eu acho que traria mais qualidade, né? Então essa é a minha visão sobre esse novo personagem, a volta do Berlim, né? Que, como eu disse, pode ser flashback. Se você tem algo a dizer em relação a isso, você pode comentar aqui abaixo nos comentários. Também, compartilhar o vídeo e ajudar o canal a crescer. Então, esse foi o Fox, partindo no próximo vídeo. Valeu!